Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre ameaças da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Testando só. Apenas testando para ver se está tudo certo com. Apenas testando para ver se está tudo certo. Vai levar um tempo para o sinal chegar. Então eu estou testando, né? Porque assim eu garanto que está tudo certinho. Testando, né? Só para ver se está tudo certo. Não, desculpa, deixa eu pegar aqui. Testando. Ver que está tudo certo. Testando. Testando. Eu só preciso testar. Ver se está tudo certinho. Microfone. Como eu mesmo que faço. Como eu mesmo que faço a transmissão, né? Tem garantia que está tudo certo. Eu acho que está tudo certo, né? Me parece que está tudo em ordem, né? Parece que está tudo certo. Acho que é isso mesmo, né?
Olá, pessoal. Eu sempre gosto de começar no horário certo, né? Eu sempre gosto de começar na hora certa, porque aí mantém um certo ritmo, né? Há um bom tempo que eu não fazia live, né? Há um bom tempo que eu não fazia live e essa é a primeira live em uma sequência de lives que eu quero fazer sobre um livro recente que eu lancei. Na verdade, é um livro que eu já tinha lançado, né? Nós até temos uma live sobre esse livro aqui no canal, mas eu fiz um novo volume, porque quando eu escrevi o livro pela primeira vez, eu estava preocupado com o bolsonarismo, né? Eu queria entender a irracionalidade do bolsonarismo. Eu vi que pessoas que eu conheço há bastante tempo e pessoas que eu considero extremamente racionais eram pessoas que elas é uma coisa que eu não entendia. Eu comecei a escrever para entender melhor e saiu o livro volume um. Só que desde que o volume um foi lançado, foram lançados vários livros sobre bolsonarismo. Na época haviam somente 3 livros, no máximo 3 livros, né? E o da Thais Oyama, que eu cito muito, a jornalista Thais Oyama, era um livro que eu citei. Pessoal, eu peço desculpa, tive um problema técnico, né? Tive um problema técnico e eu não sei o que aconteceu aqui. Deu um probleminha técnico aqui, né? Vou ter que conferir se tá tudo certo, né? Tive um pequeno problema técnico, né? Um pequeno problema técnico. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, por favor. Um minuto. Tive um pequeno problema técnico, né? E acho que já estamos ao vivo de novo, né? Deixa eu conferir aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Então, acho que é isso mesmo. Se eu testar o som, né? Esse som continua bem. É, acabou que o computador, por algum motivo, ele deu um superaquecimento. Eu não entendi por quê, né? Então, pessoal, tá tudo certo. Nós estamos de novo ao vivo, né? Eu peço desculpa pelo problema técnico. Espero que não aconteça novamente. O computador deu uma superaquecida aqui, porque eu tenho de. Ele é novo, mas ele é um computador muito potente, ele esquenta muito, né? E eu estou usando aqui o microfone na saída do ventilador, que é o que eu uso para ajudar ele a esfriar, né? Vamos esperar que o problema não persista. Isso não aconteceu antes, eu não entendi por que dessa vez aconteceu. Mas como eu estava explicando anteriormente, o primeiro livro que eu lancei, né, que é o volume um do livro, ele fala do bolsonarismo. Só que enquanto eu estudava mais e mais sobre o bolsonarismo, mais eu fui percebendo, e na época não era tão evidente, né, havia alguma suspeita de que o bolsonarismo é basicamente um movimento religioso.
Mas hoje em dia existem tantos livros e lives e discussões sobre o assunto que eu acho que hoje não é mais um mistério de que o bolsonarismo é um movimento religioso e um movimento fortemente impulsionado por grupos evangélicos, neopentecostais. Muitas pessoas não gostam de falar o nome evangélicos ou neopentecostais, mas eu acho que enquanto que a gente não encarar de verdade de onde está vindo o problema, o bolsonarismo é um problema para o país. A gente não pode aceitar o bolsonarismo como normal. A gente não pode aceitar que seja normal, por exemplo, um presidente que agride as pessoas publicamente, um presidente que agride jornalistas, que agride mulheres. O mais bizarro do bolsonarismo é que tudo aquilo que antigamente não era normal, com o bolsonarismo ficou normal. Então, assim, a gente não pode normalizar. Um dos maiores medos das pessoas era que o bolsonarismo fosse normalizado, né? Que fosse normal os comportamentos bolsonaristas. E não tem nada de normal nos comportamentos bolsonaristas. Então, dizer que é normal um presidente ter um comportamento agressivo, agredir jornalistas, dizer que é normal que um presidente falar que uma mulher não merece ser estuprada, dizer que é normal que um pastor, por exemplo, diga que mulher não deve ir para a universidade, que vai ficar rodada. Então, essas coisas do bolsonarismo são coisas que na época não era evidente, né, de onde que vinha tudo isso, né? E depois de escrever 2 livros sobre o assunto, o primeiro livro eu foquei no bolsonarismo, né, que também fala de religião, e o segundo livro que foi lançado agora também está focando, e agora focou diretamente na parte religiosa. Eu gostaria de trazer para atenção que os 2 livros estão disponibilizados gratuitamente, né? Se você olhar no link na descrição da live, você vai ter acesso ao audiolivro, foi usando inteligência artificial, ficou muito bom, ainda estou editando ele, mas dá para ouvir. Eu já lancei outro livro anteriormente de audiolivros da inteligência artificial, receberam excelentes avaliações, então vai ser uma excelente experiência. E o e-book também, né, que seria a parte digital, também está disponível. Está disponível na Amazon, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olá, eu espero que vocês estejam tendo uma excelente experiência nesse podcast. Nós vamos fazer uma pequena pausa para mim poder falar um pouco sobre os meus livros, que seriam correlacionados a esse podcast. O meu livro Inteligência Artificial e Democracia, que está disponível na Amazon, Google Play, em formato audiolivro, formato impresso, formato Kindle, formato e-book do Google Books. Esse livro, ele tem uma pegada bastante focada ao bolsonarismo. Basicamente, o livro ele fala sobre o uso instrumental de inteligência artificial para poder gerar realidades paralelas e influenciar o voto do eleitor. O segundo livro que eu queria indicar para vocês é meu livro Desinformação, Discurso de Ódio e Infodemia. Esse livro está na segunda edição. Nessa nova edição, eu dei um foco mais amplo, né? O primeiro, tanto o Inteligência Artificial e Democracia tem uma pegada muito na religião, né? O nacionalismo cristão, o bolsonarismo, o cristianismo conservador. E já no Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News, na segunda edição, eu também fiz um enfoque também no ateísmo, né? Apesar de que o ateísmo ele não tem força organizacional, não tem força institucional para poder fazer campanhas de desinformação em massa, a desinformação também existe dentro do ateísmo, que o ateísmo é falta de crença em Deus, né? Então, mas isso não impede do ateu também de espalhar desinformações. E basicamente é isso. No caso do ateísmo, que eu comento no livro, geralmente o mecanismo é o mesmo, né, por trás da religião, mas a diferença é que, no caso do ateísmo, não existe uma organização, o ateísmo não tende a ser um movimento de Estado, né, não existe um projeto de poder dentro dos ateus, né, os ateus geralmente eles se alinham com ideias mais democráticas, né? Ou seja, ateísmo e democracia anda muito mais de mãos dadas do que cristianismo e democracia, né? Nós vamos abordar isso em vários episódios do podcast. Eu desafio vocês a pensar comigo, né, essa hipótese de que democracia e ateísmo andam mais de mãos dadas do que ateísmo e cristianismo. Com compartilhamento de tela, que aí vocês ficam mais ou menos já familiarizados com isso, né? Lembrando que está na descrição, vocês podem acessar na descrição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que está aqui, eu aproveito que já acesso, não precisa não. Mas vou mostrar para vocês, né? Se vocês vierem aqui no vídeo, né?
no vídeo, aqui no vídeo, e vocês vierem aqui na parte de baixo, né? Você tá vendo? Vocês vieram aqui na parte de baixo, tá aqui, ó. Você tem na parte de baixo os cortes do livro, que a gente vai discutir durante a live, já estão todos disponibilizados. Você também pode fazer os seus próprios cortes e colocar, é só colocar o nome e a autoria do livro lá no Google Reads, que são sites de livros. Você pode criar discussões, você pode fazer perguntas, que eu vou responder depois, você pode criar discussões, tudo no mesmo site, Good Books. E também as coleções, né? Tá na Amazon e tá na Google Book. Na Amazon você consegue a versão impressa e a versão em Kindle, né, que é o Kindle que a gente compra, né? Eu até tenho o meu Kindle aqui. E na Amazon você consegue desculpa, e na Google Books você consegue o e-book também, né, que é bem mais fácil eu vi falar algumas pessoas falando que é mais fácil comprar no Google Book, que é só você usar a sua conta Gmail. E temos a outra opção que é o audiolivro, né? Audiolivro, eu uso muito audiolivro, que é quando você pode fazer o que você quiser. Se você estiver almoçando, se você estiver lavando roupa, eu gosto muito de fazer caminhada e ouvindo audiolivros. E já está disponível, eu estou fazendo algumas edições, melhorando o que é inteligência artificial, então é bem fácil fazer. Mas você já consegue acessar. Então, essas são as opções, né? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês sobre o audiolivro. Aqui, né, estão as coleções, né? Aqui está a coleção no Google Play, que ele fica disponibilizado no seu aparelhinho, fica muito bom, né? Aqui está o último volume, que é Religião, né? Que eu saí no primeiro foco no bolsonarismo, que é esse aqui. E no segundo eu foco em religião, né? E tá vendo? For free, né? Você consegue baixar ele de graça. Só de curiosidade, eu tenho outro também sobre desinformação e tenho outro sobre inteligência artificial. Todos esses dois aqui, ó, na verdade, todos esses livros aqui, ó, eles todos abordam o bolsonarismo, sobre angulações diferentes. Aqui, o primeiro é o bolsonarismo sobre a angulação da lógica, foi o que me inspirou, foi o primeiro de todos. Depois tem o bolsonarismo do ponto de vista de fake news, desinformação, que a desinformação é uma das partes mais primordial do bolsonarismo, né? Eu sei que as pessoas não gostam que falam isso, mas o bolsonarismo, ele se alimenta de desinformação. Ah, mas o PT mentiu também, mas é verdade, mas não houve nunca na história do Brasil uma coisa tão sistêmica, né? Eu tenho sempre que conferir aqui, porque eu tô sozinho, né? E vocês podem talvez me ajudar aí dizendo aí se o som tá chegando, né? Mas deixa eu ver se tá certinho aqui. Se vocês colocar, é, se vocês colocarem na caixinha de então, eu sei que muitas vezes as pessoas se acham no direito de se ofender, né? Falar assim, mas você não pode falar. Teve até um caso recente de uma professora que aparentemente foi suspensa, né, professora, porque ela deu uma aula de fake news, né? E não tem como falar de fake news, a gente vai falar muito sobre isso nessa live, não tem como falar de fake news sem falar de bolsonarismo, que é um movimento político. Não tem como se falar de Bolsonaro sem falar de religião. Então, eu tive esse evento deveria ter sido presencial, no Antônio Pereira, onde eu moro. O evento foi recusado no Centro Cultural, e eu fico triste por causa disso, porque o tempo foi considerado sensível. Mas eu me pergunto, como pode ser sensível religião e política? Atualmente nós temos no Congresso um grupo de pessoas que geralmente se denomina bancada evangélica. Eu não vou entrar aqui em discussão e mérito o que é um cristão. Aí as pessoas falam, mas eles não são cristãos, mas eu não acho que seja tão simples definir um cristão. Não vou entrar em mérito. Eles se define cristão, conservadores e muito mais. Então, você pode falar que a bancada evangélica, as pessoas falam que a bancada evangélica não sou evangélico de verdade, mas isso não entra em mérito, mas eles são eleitos. Eu duvido que seja ateu votando evangélico. Vai falar, mas é ateu. Mas ateu não está votando evangélico. As pesquisas mostram que ateu, geralmente ateu não vota em Bolsonaro. Assim, teve um cenário específico que eles votaram em Bolsonaro, mas em geral ateu não vota em Bolsonaro. Então, falar que jogar a culpa nos ateus, né? Fala, não é. Então, gostando ou não de admitir, bolsonarismo, ele é religião, fortemente apoiado pelos evangélicos. Isso só você acompanhar as discussões políticas, acompanhar a TV Senado, acompanhar aquelas emendas que eles fazem. Sempre tem o pastor Malafaia, por exemplo, que está sempre apoiando, tem o Edu Macedo. Então, e tem inúmeras lives, inúmeros webinários. Então, toda aquela pessoa que fica nervosa, que fica irritada, é porque é pessoa desinformada, é pessoa que não quer ver a realidade, né? Quando você mostra para a pessoa a realidade, a pessoa fica nervosa. Teve uma pesquisa que mostrou
que, em geral, pessoas com baixa inteligência emocional, que são essas pessoas irritadinhas, se alinham com a direita, né? Ou extrema-direita, ou seja, elas tendem a ser religiosas, tendem a ser extremistas e tendem a ser... Isso é baseado em pesquisa e não foi feito no Brasil, essa pesquisa foi feita na Alemanha. Então, eu sei que as pessoas não gostam, as pessoas ficam nervosas, mas enquanto a gente não encarar de frente o fato, né? E qual é o fato? O fato é que existe no Brasil uma extrema-direita. Essa extrema-direita se apoia em fake news, em notícias falsas. E essas notícias falsas são de cunho religiosos, né? São religiosos, pastores, aí não vou entrar em mérito quem é cristão, quem é válido, quem não é, mas são pastores, são grupos evangélicos, que estão espalhando essas coisas. Ai, mas isso é uma intolerância religiosa. Mas nós não vamos conseguir fazer um país, a gente continuar colocando a sujeira debaixo do tapete, a gente evitar de encarar os nossos problemas, a gente olhar para nossas feridas. O Brasil é um país laico. Por ser um país laico, eu ouço muito pastores nessas discussões online, deputados que se dizem pastores, deputados que se dizem evangélicos, dizer que nós estamos 90% da população, que é os cristãos, aí nós podemos criar a lei que nós queremos. Não funciona bem assim. O Brasil é uma democracia, não é uma teocracia. Apesar de que a maioria, numa democracia, eles sempre ganham, ou seja, a maioria tem o direito de fazer as leis, fazer fazer as políticas públicas, existem regras para isso, né? Nós temos uma Constituição, e a nossa Constituição brasileira não é a Bíblia. A Bíblia não é a Constituição de país nenhum, e menos ainda do Brasil. Então, quando um religioso ele ultrapassa a linha, né, que é o caso, por exemplo, e tem inúmeros casos, por exemplo, teve um caso de um deputado pastor que, para mim, se definia evangélico, queria criar uma lei que ia prender pessoas por 6 anos por criticar a Bíblia ou alterar a Bíblia, mas aí muitos falaram que é inconstitucional, você não pode prender pessoas por motivos religiosos, né? Mesmo que eu faça crítica à sua religião, eu tenho 2 livros sobre isso, eu já fui atacado, eu já lancei vários livros criticando cientistas, criticando, mas o mais difícil de lançar foi o bolsonarismo e agora esse livro sobre religião, porque é incrível, né, a agressividade de pessoas que se declaram cristãos, né? A pessoa se declara cristão e tem uma intolerância, uma agressividade que não quer, assim, eu fico impressionado, porque por trás da religião tem todo um discurso paz e amor, mas na prática a religião ela é bem complexa. Então, esse é o primeiro, fala sobre o bolsonarismo, esse fala sobre inteligência artificial, que é um pouco mais focado em artificial, esse fala sobre desinformação, todos eles estão correlacionados. Então, se você for ler, se você quiser, eu quero ler, começa por esse, né? Depois pula para esse, que é religião, ou preferir vai direto para religião, mas não deixa de ler esses dois que falam sobre desinformação. Eu só gostaria de dizer para vocês que eu estou o tempo inteiro aqui olhando as perguntas, né? Se você tiver qualquer pergunta, eu deixo aqui, você pode deixar depois nos comentários as perguntas, né? Pode deixar depois as perguntas e eu vou fechar algumas janelas aqui para facilitar o meu trabalho. Lembrando que está também na Amazon, né? Está disponibilizado na Amazon também, tá vendo aqui, ó? Esse pode, se você preferir a Amazon. Então, todos esses links estão disponibilizados no vídeo, né? No vídeo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo colocar para vocês aqui, ó. Então, basicamente, esses cortes que nós vamos discutir aqui, eu vou ver se eu consigo colocar, vamos ver se cabe ele aqui, né? Vamos ver se cabe ele aqui. Ver se cabe. Então, esses cortes, né, que eu vou fazer aqui, vou ver se eles cabem aqui. Esses cortes, vamos ver se vai caber. Não, ele não cabe, né? Tem um limite, né? Então, já como tem um limite, eu vou fazer aqui para vocês assim. Aqui, ó. Aí dá. Então, esses cortes são do livro, né? Nós vamos discutir os cortes, né? Então, a parte complicada, esse é um corte do livro, né? A parte complicada de falar com o religioso é que quando acha que finalmente estamos caminhando na mesma direção, eles dão um cavalo de pau. E temos que recomeçar do zero. Eu, pessoalmente, nunca consigo falar com religiosos. Eu acho confusa a argumentação. E no livro, eu falo isso no livro inteiro, né? O livro tem vários pontos falando de exemplo de argumentações que não param em pé, né?
E geralmente, no caso desse livro, o número 1, é sobre o bolsonarismo, são os problemas de argumentação do bolsonarismo. Como exemplo, o exemplo mais fácil que eu dou no livro é o exemplo que eles citam, né? Que é muito comum você falar pessoas que falar que não votam em ladrão, que seria o Lula, mas a pessoa ela ignora completamente as corrupções do Bolsonaro. Bolsonaro já tinha casos de corrupção muito antes de ser eleito, né? Mesmo na época que ele estava correndo para na candidatura presidencial, já haviam escândalos de a moça do açaí, que eu comento no livro, que eram casos de corrupção. Os casos de rachadinhas que atualmente está sendo investigado, esses casos nunca saem, porque como uma pessoa poderosa, um político, Bolsonaro perdeu, né? Mas ele continua tendo poder no Brasil. Então não é uma coisa que o poder da pessoa não desaparece como mágica. Então, quando a pessoa diz que não vota em ladrão, que é o discurso bolsonarista e o discurso que infelizmente continua, né, mesmo com os escândalos de joias, agora ele foi indiciado pelo STF, né, pela Polícia Federal e foi enviado para o STF, ele pode ser preso. Mesmo com todas essas evidências que existem contra o Bolsonaro, ainda existem pessoas que insistem com o discurso de que ele é honesto. Eu já conversei com pessoas online e as pessoas insistem. Algumas pessoas deram uma recuada, né, mas ainda continuam insistindo. Mas esses casos de corrupção, né, eles já existiam antes, né? Como eu comento no livro, né, a argumentação religiosa, que é muito forte no bolsonarismo, ela reverte a lógica, né? Se eu digo para você, isso aparece no livro, né? Explicando de forma mais detalhada para vocês. Se eu digo para você que eu tenho um dragão na minha garagem, né? Eu falo para vocês, eu tenho um dragão na minha garagem, né? Acho que ninguém acredita em dragão, né? Pelo menos ninguém minimamente sensato vai acreditar que existe dragão. Então, estamos eu e você conversando, eu falo com você, eu quero ver o dragão, né? Porque eu quero ver o dragão. Se você diz que tem um dragão na sua garagem, eu quero ver o dragão. Chegando lá, eu não vejo dragão nenhum quando você abre a garagem. Aí você fala, dragão é invisível. Então eu decido jogar pó no chão, né? Um pozinho no chão, que assim quando o dragão caminhar, eu vejo as patas do dragão. Eu falo que é dragão, é dragão. Você fala, meu dragão é voador, né? Então eu falo, ok, vou pegar um sistema de infravermelho, eu vou ver pelo calor, né? Que esses óculos de infravermelho, eu vou enxergar o dragão pelo calor, né? Eu vou conseguir ver o dragão pelo calor do corpo. Mas fala, mas ele é sangue frio, né? Mas aí eu falo com você, então eu vou tentar ver ele cuspir fogo, né? Ah, mas ele corta fogo frio. Eu não sei se você observou, a lógica ela é infinita. Não importa o quão eu tento provar a existência do dragão na garagem, você sempre vai dizer que tem uma coisa a mais que não tem como provar a existência do dragão. Essa mesma existência de Deus, né, que eu falo no livro 2, é mesmo o caso da honestidade do Bolsonaro. A honestidade do Bolsonaro ela é tão bizarra que ela reverte a lógica. Né? A lógica é que é, é, a lógica é a seguinte, no caso do Lula, o Lula é corrupto e ladrão sem provas, né? Você pode ter argumentação, mas eu sei. Mas a grande pergunta sempre que fica é, sabe como? Que existem duas formas de você chamar a pessoa de ladra, né, de ladrão. Você viu pessoalmente, você mesmo, ou você tem provas, no caso da justiça, né? A justiça, você pode falar, mas a justiça brasileira não presta, né? Não funciona. Mas aí fica sempre aquela pergunta, se você não confia na justiça brasileira, é, e, e não tem nenhuma forma de verificar. Vamos lembrar que os juízes brasileiros, né, o juiz em geral, ele ganha quase R$ 100 mil por mês para ser juiz. Então, se um juiz não consegue condenar uma pessoa, é outra pessoa que não ganha nada para isso, que não tem nenhum sistema de investigação, não tem nenhum sistema que quer condenar uma pessoa. Então, é duas coisas. Ou você viu o Lula roubando, ou a justiça condenou Lula. Se a justiça não condenou Lula, você está condenando de forma. Você está levantando falso testemunho, né? A Bíblia diz que não levantais falso testemunho. Então, a partir do momento que você acusa o Lula de ladrão, sem evidência nenhuma, isso é fake news. Isso você pode falar, mas é minha opinião. Ok, é sua opinião, mas isso não te dá o direito de caluniar a pessoa. Só que no caso do Bolsonaro, essa lógica se reverte, né? No caso do Bolsonaro, existem inúmeras evidências, né? Então, inclusive, as evidências estão cada vez se empilhando de uma da outra. Só que no caso do Bolsonaro, ele é honesto, né? Ele é honesto e a maior bizarrice é essa, que são um sistema de dois pesos, né? As fake news, ou as notícias, ou as realidades paralelas, que é o tema da live, elas funcionam dessa forma. Isso, na psicologia, isso é chamado de tendência de confirmação, né? Tendência de confirmação um mecanismo cerebral, né, que a pessoa passa a interpretar eventos com dois pesos, né? Que é o caso do dragão, né, que você falou que tem um dragão na sua garagem, eu não consigo desprovar o dragão. É o caso de Deus e é o caso da honestidade do Bolsonaro. Então, a lógica é a mesma. A pessoa pode não perceber, mas ela está usando o mesmo mecanismo. Então, é por isso que eu falo que a maior forma de você evitar
que uma pessoa seja. A melhor forma de você evitar que uma pessoa seja. Seja a melhor forma de você evitar que uma pessoa seja presa no sentido de ser de ser enganada por políticos que usam a religião para ser eleito e para se manter no poder, é você ensinar a pessoa a ser crítico. E não tem como fugir disso. Você tem que ser crítico com a própria religião. Porque se você não for crítico com a própria religião, você vira a presa fácil. É difícil explicar isso às vezes, porque as pessoas precisam, às vezes, aprender algumas coisas. Por exemplo, muito do que eu estou falando aqui é baseado em estudos que eu fiz de outros pesquisadores. Então, é, 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 o cérebro humano, isso é baseado no trabalho de Daniel Kahneman, se você procurar Daniel Kahneman no livro, eu falo muito dele, Daniel Kahneman. Daniel Kahneman foi um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia, isso é muito raro. Daniel Kahneman, ele tem uma teoria que chama-se, no livro eu explico isso, tem um capítulo inteiro sobre sistema 1 e sistema 2, que está no livro, mas está disponibilizado gratuitamente, então eu vou disponibilizar como link, tem uma versão gratuita, então eu vou disponibilizar como link, no link também para vocês aprenderem. Mas Daniel Kahneman, usando psicologia experimental, ele separou o cérebro em dois sistemas, né? Esses sistemas ele não existem fisicamente. Então, se você tentar achar no cérebro humano onde está o sistema 1 e onde está o sistema 2, ele não existe. Mas ele é uma teoria usada para explicar como o cérebro funciona. Então, o sistema 1, ele é bem rápido, ele é reativo, rápido, e o sistema 2 ele é lento. Isso quer dizer o seguinte, que tudo aquilo que a gente pensa de forma rápida, se eu der para você qualquer tema, né? Se eu apresentar para você qualquer tema, pode ser política, pode ser física, pode ser religião, você tem uma opinião. Todos nós temos opinião sobre tudo. Esse é o sistema 1. O sistema 2, o cérebro, é o sistema mais lento, é aquele sistema que você para e fala, pera aí, vamos devagar aí, vamos pensar, vamos refletir. Isso aqui é o sistema mais pensativo do nosso cérebro. Isso é uma teoria do Daniel Kahneman. O que acontece nas fake news é que a pessoa ela está sendo usando o sistema 1. Ela não para pensar, por exemplo, que o famoso caso, tem uma fake news que a fake news ficou tão famosa, essa fake news ficou tão famosa, eu queria escrever um livro no futuro sobre fake news. Cada capítulo vai ser uma fake news, né? Mas essa fake news ficou tão famosa que ela tem uma página na Wikipédia, ou seja, uma página na Wikipédia somente falando dessa fake news. A fake news chama mamadeira de piroca, né? Às vezes você fala, quando eu vi pela primeira vez, eu vi em um canal da TV Cultura, mas como a pessoa fala mamadeira de piroca em televisão ao vivo? Mas é a fake news que eles espalharam. Em 2018, quando o Bolsonaro estava concorrendo contra o Haddad, eles espalharam que o PT distribuía mamadeira de piroca para crianças. Parece engraçado isso, mas é engraçado que alguém acredite, alguém em sã consciência acredita que alguém em sã consciência vai distribuir mamadeira de piroca para crianças, né, para bebês, né, em creches. E isso foi uma fake news. Então, como que uma pessoa acredita que professores em creches distribuíam mamadeira de piroca para bebês em uma creche? A única possibilidade é que a pessoa já tenha a mente totalmente suja, né? Que é o famoso eu vou trair para não ser traído, eu vou roubar para não ser roubado. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que nós acreditamos, tem a ver com a nossa própria realidade. Não tem a ver com a realidade do outro. Não é o outro que tem a mente suja. Tem uma historinha que eu gosto muito de um podcast sobre psicologia. Eu adoro esse podcast. Ele fala sobre. É sobre psicologia, né? Aí ele conta uma história seguinte, né? A história, para explicar, é uma madeira de piroca, mas ele conta a história seguinte, que uma senhora, ela todo dia olhava da janela dela e ficava gritando com os vizinhos, né? Os vizinhos não limpam a casa deles, os vizinhos não limpam a rua, os vizinhos fazem isso, os vizinhos fazem aquilo, né? A senhora ficava gritando da janela. Aí um dia a senhora saiu da casa, a senhora saiu de casa para ir lá no jardim. Ela viu que o mundo era limpo, o mundo era belo. Ela descobriu que a janela dela estava suja. Apesar de que seja uma história que serve como analogia, essa história ela é um lembrete de que a nossa realidade é função do nosso olhar. Então, tudo aquilo que nós vemos, né, tudo aquilo que nós enxergamos, eu sempre tenho de conferir aqui para ver se está tudo certo. Né? Deixa eu ver se está tudo certo. Eu preciso somente conferir de tempo em tempo, né, porque eu estou fazendo ao vivo. Né? Preciso conferir. Conferir. Preciso conferir. Só um momento.
Vocês conferem. Tá tudo certo. Então, voltando aqui na nossa discussão, né? Voltando na nossa discussão, é, 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 tudo aquilo, tudo aquilo que a pessoa acredita, né? Que a pessoa acredita, eu vou deixar isso aqui, que aí vocês ficam com a citação aqui, né? Tudo aquilo que as pessoas acreditam é uma função mais do mundo interno da pessoa do que o mundo externo. Então, as fake news, na verdade, não tem. Atualmente, nós temos todas aquelas discussões que a justiça, o STF proibiu, né? O STF proibiu de usar inteligência artificial durante as eleições para tentar acabar com as fake news, tentar diminuir. Aí teve o PL das fake news que não foi passado e coisa e tal, mas não importa o quão a justiça tenta acabar com as fake news. Nós nunca vamos acabar com as fake news se as pessoas em si não tiverem consciência. As pessoas precisam ensinar nas escolas, ensinar os seus filhos a questionarem, porque grande parte, existem duas formas de você derrubar fake news. Eu falo isso no livro, né? Uma forma, eu dou vários exemplos, uma forma é através de evidências, né? O caso do Paulo Freire, por exemplo, no livro eu falo isso. Bolsonaristas espalhavam que o Paulo Freire seria ministro do Lula, né? E por isso deveriam sair às ruas, que não queriam mais o comunismo e toda aquela história. O Paulo Freire, se você jogar no Google, né? Não vou jogar no Google, o Paulo Freire está morto. Não tem como alguém ser morto, alguém que está morto, ser ministro da educação do Lula. Está morto. E durante os debates, eu comento isso no livro, Dou Mais Detalhes, durante os debates de 2022, o Bolsonaro falou, Lula, o seu Paulo Freire não deu certo, né? O Paulo Freire não é do Lula, né? Eu estava conversando com uma senhora recentemente, uma senhora católica, né? Estava conversando com ela e ela falando que o Paulo Freire é isso, que o Paulo Freire é aquilo. Grande parte das pessoas que criticam Paulo Freire nem sabe quem foi Paulo Freire. Paulo Freire foi todas as pessoas, todos os professores que eu conheço, talvez tenha algumas exceções, mas todos que eu vi até hoje, né, na minha frente, todos elogiam Paulo Freire. Se você fala mal do Paulo Freire dentro de um grupo de pesquisador, você apanha. Paulo Freire é o Albert Einstein da educação. Então, o bolsonarismo, ele odeia o Paulo Freire, não é porque ele entende Paulo Freire, é porque ele não entende Paulo Freire. Ele está simplesmente replicando o discurso bolsonarista, ele é um discurso que funciona como um pente de... Se você pega uma arma, uma pistola, uma metralhadora e você coloca o pente, esse é o discurso bolsonarista. O discurso bolsonarista é você colocar o pente na arma e começar a disparar. Então, o bolsonarismo, ele não pensa, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, lá no livro de uma pessoa que... eu estava fazendo uma pesquisa eleitoral na região onde eu moro sobre eleições e não tinha nada a ver com o bolsonarismo, não tinha nada a ver com o PT, é sobre vereador. E aí tinha uma pessoa que ficava pentelhando a pesquisa, né? E quando terminou a pesquisa, né? Quando terminei a pesquisa, eu fui conversar com a pessoa, né? Aí a pessoa era bolsonarista, voraz, né? E detalhe, morava em um local pobre, um local meio bem ruim mesmo, pobre mesmo. Se a polícia entrasse no local, ela dava porretada em todo mundo e tava nem aí, porque é local pobre, a polícia só entra em favela, coisa e tal. A pessoa defendendo Bolsonaro. Aí a pessoa dizia que havia fraude nas urnas, no livro eu explico com mais detalhes isso, porque aí eu tento entender por que ela achava que houve fraude nas urnas. Aí a pessoa explicou que as urnas são como receita de bolo, o que é verdade, né? São algoritmos, né? Então são receita de bolo. Isso é uma analogia. Só que da analogia a pessoa pulou para que houve fraude nas urnas, né? O fato das urnas ser como receita de bolo, o que está correto, são algoritmos, e isso não quer dizer necessariamente que houve fraudes, né? Todos os bancos usam algoritmos, que são como receita de bolo, nem por isso os bancos estão quebrados. Criptomoeda usa algoritmos, nem por isso estão quebrados, usa algoritmos. A bolsa de valores, né, hoje em dia, quando você vai investir no mercado imobiliário, não é como antigamente, mas você ficava no telefone gritando. Não. Hoje em dia é tudo feito por algoritmo, nem por isso quer dizer que você consegue fraudar com facilidade ações, né? Você não consegue criar ações com facilidade. Então, assim, a ideia de que as urnas eletrônicas são como receita de bolo, isso implica em fraude, mostra claramente que a pessoa não tem nenhuma ideia do que funciona uma urna eletrônica. Eu conversei com uma pessoa, se ela já programou, ela nunca programou um computador. Eu programo há 15 anos, há mais de 15 anos que eu programo computador. Eu fui o melhor da sala em programação. Não tem nada a ver você falar que a analogia de receita de bolo foi dita pelo hack, né? Durante a CPMI que ele apareceu, então foi uma forma de explicar. Então as pessoas confundem analogia com explicação. A Bíblia é cheia de analogia. Eu estava conversando com uma pessoa online explicando o seguinte, que a analogia
Você só deve usar analogia quando uma coisa é muito difícil de explicar, que é o caso de algoritmo, né? Quantas pessoas que programam? São poucas pessoas que sabem programar. Então você usa a ideia de receita de bolo como uma analogia. Mas o correto é que quando você vê uma analogia, você vai lá e estuda com mais detalhe. Então você nunca pode usar a analogia como sendo o final. Analogia é somente uma forma de você explicar para um leigo, né? Um leigo que não entende de algoritmo, você fala com ele, o algoritmo é como uma receita de bolo. Mas isso não é a explicação final. Então, só que a Bíblia, ela vive de analogia. Então, acho que o cara, que a pessoa que é religiosa e é acostumado com a Bíblia, eles usam aquela ideia, por exemplo, do camelo, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Isso é uma analogia. Então, o problema é o seguinte, que as analogias, ela tem vários problemas, né? Eu gosto muito de usar analogias, mas eu sei que, eu tô sempre me chama a atenção porque a analogia ela tem muitos problemas. Por exemplo, eu estava conversando com um pastor uma vez, um amigo meu de velhas datas, e ele estava tentando explicar a questão de Jesus, né? Ter morrido na cruz pelo nosso pecado. Eu falei com ele, eu fiz uma analogia, né? Eu poderia fazer a analogia de que esses pecados seriam uma conta bancária, que Jesus colocou dinheiro na conta lá e você já tem, porque basicamente Jesus morreu na cruz, aí você aceita Jesus, aí todos os seus pecados são perdoados, tem todo um processo. Mas ok, o pastor concordou que era uma analogia, estava correta. Aí depois eu mostrei essa mesma analogia para outras pessoas online, né? Porque eu gostei da analogia, ele aprovou a analogia, então eu falei, então tá certa a analogia. Já outras pessoas não gostaram da analogia, né? As pessoas ficaram nervosas comigo, se diziam cristãos e ficaram nervosas com a analogia. Mas como você pode ver, a analogia não funciona com todos. Então, eu até vejo várias vezes quando eu uso analogia. Por exemplo, tem uma analogia muito conhecida, que é de que as contas de um país é como a conta de uma família, né? Usam muito essa analogia para explicar como funciona o balanço de um país, com imposto, aí corta gastos, aí um país não pode gastar. Só que essa analogia é problemática, né? Muitas pessoas não gostam dessa analogia. Por quê? Porque ela é problemática, né? Mas para explicar para um leigo, né? Para explicar para um leigo como que funciona o balanço bancário de um país, você pode usar analogia. Só que as analogias ela têm limites. Então, quando uma pessoa diz que o fato de haver o fato de ser uma receita de bolo, as urnas eletrônicas são como receita de bolo, isso que se prova fraudes, isso é falso. Da mesma forma que você dizer que o Lula é ladrão, eu vou votar no Bolsonaro para acabar com a corrupção, eu falo isso no livro, essa analogia entre Lula é ladrão, votar no Bolsonaro, acabar com a corrupção, eu comento isso no livro com mais detalhes, é falsa, isso não faz nenhum sentido isso que as pessoas estão falando. Como exemplo, a mamadeira de piroca, não faz nenhum sentido. A ideia de escola sem partido, a ideia de ideologia de gênero. A ideologia de gênero não faz nenhum sentido, isso não sou eu que estou falando, são especialistas no tema. Agora, se você dizer que homem veste azul e mulher veste rosa, que foi a famosa frase, né, da Maris, né, isso é ideologia de gênero. O que é ideologia? Ideologia é o ideal, né? Ideologia é tudo aquilo que é ideal. Então, se você diz que homem veste azul e mulher veste rosa, isso é ideologia, né? Só que vamos ser honestos, vamos ser corretos, né? Não existe mundo sem ideologia. A democracia é uma ideologia, a justiça é uma ideologia. Então, escola sem ideologia, escola sem partido, isso não existe. Isso é invenção do pessoal. Então, esse pessoal, os bolsonaristas, eles usam muito isso nas fake news, eles confundem liberdade de expressão, ideologia de gênero, escola sem partido, isso é tudo invenção. Então, eles criam monstros como o comunismo, né, que supostamente o Brasil, né, eu estava vendo uma vez estava lendo um artigo que aparece nesse segundo volume do livro de um pastor que é deputado, ou deputado, não sei se ele é, mas ele é evangélico, não sei se ele é pastor, não lembro, mas ele queria que ensinasse criacionismo nas escolas, né? Criacionismo. E criacionismo na escola é bizarro você ensinar criacionismo. Eu tentei ensinar Darwin na escola onde que eu moro, né? Perto de onde que eu moro, onde que eu estudei. Eu fui basicamente barrado, né, de ensinar Darwin, né? Porque tem toda uma. Infelizmente, a religião está enfiada nas escolas, né? E ele justificava você ensinar criacionismo nas escolas, porque ele dizia que o Brasil é um país comunista, é um Brasil materialista. Mas qual que é a relação entre criacionismo e comunismo? Não tem nenhuma relação, zero. Então, o que acontece? Essas pessoas, eles usam esses truques, né? O que eles fazem? Eles, para poder formar as fake news e conseguir fazer realidades paralelas, eles pegam conceitos que são muitas vezes difíceis de entender, ou mesmo conceitos que são fáceis, mas exigem um pouco de esforço cognitivo, e conecta isso com outro conceito. Então,
Comunismo eles conectam com criacionismo, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ideologia de gênero eles conectam com ensinar nas escolas. É tão bizarro às vezes, né? As coisas que eles dizem, né? Igual, por exemplo, recentemente com o PL do estuprador, eles diziam que o PL do estuprador era para proteger a mulher, né? Mas não tem nada a ver isso não protege a mulher, né? É uma coisa que não faz nenhum sentido. Você obrigar uma mulher, uma criança de 13 anos, né, quase 80% dos estupros são menores. O pico de estupros no Brasil são crianças de 13 anos. Então, você tentar dizer que isso vai proteger as mulheres, não faz, isso é maluquice, que não tem nenhum sentido, sabe? Então, eles trabalham com isso, né? Eles trabalham com esse processo de ficar o tempo inteiro construindo realidades paralelas. Por que que acontece? Nós temos um mundo, né? Esse mundo é lógico. Você pode falar, mas eu não acredito que o mundo seja lógico. Mas eu acho que você, muito possivelmente, você faz 2 mais 2 igual a 4, né? Você sabe que se você gastar 100 reais, você tem que ter 100 reais para poder pagar, né? E se você ficar devendo 100 reais, você está devendo 100 reais. Então, o que é bizarro é que as pessoas mantêm a lógica, né? Para fazer conta. 2 mais 2 igual a 4 é lógica, só que elas meio ignoram a lógica. Eu estava até pensando sobre isso hoje mesmo, porque eu duvido, né? Eu tenho vários amigos que trabalham em mineradoras, que têm cargos elevados em mineradoras, que são religiosos. Eu estava até conversando com um deles esses dias pelo WhatsApp. Eu duvido que na empresa deles de mineração, que são empresas grandes, eles usam fé para poder fazer balanço de caixa, para poder fazer mineração. O que essas pessoas fazem é vender uma ideia para o pobre de que eles têm sucesso na fé. Não tem sucesso na fé. O sucesso ele é feito estudando, tendo educação alta, sendo racional. Então a pessoa cria essa ilusão de que é só ter fé que as coisas acontecem. Não é verdade, isso não é verdade. É, então, então, o nosso tópico, então, só para a gente não perder o contexto, o que que é uma realidade paralela, né? Que aí a gente vai passar pela próxima passagem do livro, né? Lembrando que tudo isso está no livro, né? Tá tudo detalhado, com cuidado no livro. Então, o que que é uma realidade paralela? Uma realidade paralela é quando você entra em um espaço, como falei anteriormente, que não tem nenhuma conexão com a realidade. Por exemplo, você achar que o Brasil é comunista. Isso já foi debatido, rebatido, tribatido. Não existe comunismo no Brasil, né? O Brasil nunca foi país comunista, não tem risco de comunismo mais no mundo. O comunismo, o mais próximo tem uma brincadeira que o pessoal fala que uma zoação, né? Que o mais próximo que o Brasil chegou do comunismo foi quando jogou contra a Rússia na Copa do Mundo, parece, né? O Brasil nunca foi comunista, o Brasil não tem risco de comunismo. Então, o discurso de comunista, ele aparece direto no bolsonarismo e as pessoas não conseguem entender. O mais bizarro que, como por exemplo, a questão de fraude nas urnas, né? Não há nenhuma evidência de que houve fraude, né? E as pessoas continuam acreditando. Então, a fake news, né? Ela se baseia nesse tipo. Então, a realidade paralela, ela se baseia na fake news. E a fake news, infelizmente, se baseia no bolsonarismo, né? E o bolsonarismo se baseia em religião. Então, é por isso que existe mais de um livro, né? Que eu falei para vocês, assim, mostrei para vocês no início, a coleção de livros, né? Então, cada livro aborda o bolsonarismo de uma perspectiva diferente. Então, a gente gostando ou não, a religião, talvez assim, exista 10% de pessoas religiosas, cristãos, 5% de cristãos, que conseguem fazer um balanço entre religião e lógica, né? Que não permite, que eles não deixam, eles conseguem não serem usados, né? Pelos políticos por motivos religiosos. 5%, 10%. A maioria das pessoas, elas são totalmente usadas e é o mercado da fé pela religião. Nesse volume 2, né, do livro que é sobre religião, lá eu falo isso, né? Eu faço um histórico de grandes cientistas que foram religiosos, né? Isaac Newton era cristão, era muito religioso. Darwin, né, da teoria de Darwin, da evolução, era muito religioso. O Big Bang, que eles tanto criticam, né? Eu já vi muitos religiosos rir na minha cara quando eu falo de Big Bang, cristão, né, que também são evangélicos, já vi muitos, ou a questão da evolução. O Big Bang foi proposto por um padre, né? O mais curioso é isso. Mas se você pega todos esses padres, esses religiosos, você vê que, apesar da religiosidade deles, todos eles deixaram bem claro que religião é religião, ciência é ciência. Então, quando você
quando você impede alguém de falar de Darwin nas escolas, porque você quer ensinar criacionismo, você está indo contra uma discussão que já vem acontecendo há séculos, né? Às vezes eu acho que o Brasil, em termos de religião, né, ele vive um século, ele vive antes da colonização, né? O Brasil está vivendo um momento no Brasil que é século XV, né? Que é século XV mesmo, é barroco mineiro, aquela época de assim, é como se o Brasil tivesse no século XXI, mas em termos de religião ele está antes de 1500, né? Por que aconteceu em 1500, né? O Brasil foi colonizado, né? Colonização. Durante o processo de colonização, a religião cristã foi colocada para as pessoas, aí o cristianismo ficou no Estado, né? O catolicismo era a religião oficial durante muito tempo. Só que durante esse período, a Europa passou por um processo muito turbulento, né? Tiveram os iluministas, né? Teve a questão de Galileu, que foi preso pela Igreja Católica, teve Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira. Quem que era Giordano Bruno, Galileu, Copérnico, toda essa pessoa? Eram cientistas, eram iluministas, eram pessoas que desafiaram as visões da igreja. Então, só que durante esse processo de queimar pessoas na fogueira, de matar, de colocar o Galileu em prisão domiciliar, houve um acordo meio assim entre a igreja e a ciência. Até hoje, esse acordo ainda é válido na Europa. Eu já morei na Europa durante 6 anos, e a Europa é pacífica, não existe essa briga entre religião e ciência. Só que na colônia, que é o Brasil era uma colônia, esse conflito ainda continua. Então, o Brasil está vivendo a Europa do século XV, né? Porque a Europa já se arranjou, né? A Europa já falou, ok, beleza, a religião é religião, ciência é ciência, e vamos evoluindo, né? Aí depois vários cientistas como Darwin, o padre que propôs o Big Bang, Newton, vários cientistas, René Descartes, eu falo tudo isso no livro, no volume 2. Depois todos esses cientistas conseguiram fazer uma consolidar, falaram, vamos fazer o seguinte, a ciência fica com a parte material e a religião fica com a parte espiritual. Aí a gente falou, vamos fazer um Estado laico, né, que é o Brasil, o Estado laico, né? O que é um Estado laico, um Estado secular que eles falam? Vamos fazer o seguinte, ó, cada pessoa cuida da sua vida, cada pessoa cuida da sua religião, e cada um se vira com a sua própria religião. Mas o Estado não vai se meter em religião, né? Isso foi um progresso enorme. Quando a Michelle lá fala que o Brasil não deveria ter separado de religião, isso é patético, né? Porque uma das maiores evoluções que aconteceu no mundo e no Brasil foi o Estado secular, que é o Estado laico, né? Que é o Estado que não se mete em religião, né? E quando, por exemplo, eles tentam criar leis, né, que usam religião, que eles usam muitos argumentos religiosos, que Deus não quer, que Deus é isso. A pergunta que eu sempre faço é essa, né? Se Deus permitiu que uma criança de 13 anos fosse estuprada, uma mulher fosse estuprada, que seja, depois Deus quer impedir que a mulher faça um aborto? A minha pergunta é: que Deus é esse, né? Um Deus que permite a violência de uma jovem. Mas você pode falar, mas Deus tem planos para ela, Deus tem uns planos secretos para ela. Mas faz sentido um Deus colocar um peso nas costas de uma menina de 13 anos, né? Mas Jesus morreu na cruz, então tecnicamente Jesus já pagou pelo pecado dessa criança. Mas a criança tem que sofrer para aprender, mas que bizarro isso. Mas é a vontade de Deus. Vamos lembrar, gente, que nós vivemos em um Estado laico. Ninguém deve ser imposto religião, menos ainda uma criança de 13 anos. Então, assim, a ideia de que você pode impor uma criança de 13 anos um valor religioso, né, que vai fazer ela sofrer, porque acontece? A gravidez infantil no Brasil já é uma coisa negativa. O Brasil tem um número enorme de gravidez infantil. E tem vários documentários mostrando que a gravidez infantil ela gera um ciclo de pobreza. A maior parte das mulheres que engravidam com 13 anos, 14 anos, são pessoas que vivem em favelas, filho de pobre, mãe analfabeta. Tem documentário sobre isso. Então, o que acontece? Uma criança já fodida, né, porque os pais não cuidam, o pai é pobre ou sofre em uma região pobre, o que ela vai fazer? Ela vai ter outro filho. O que vai acontecer? É um ciclo de pobreza. Então, todas essas leis de Bíblia, essas leis que usam evangelho, que usam tudo isso, é uma coisa para manter a pessoa pobre, né? E a religião já foi usada historicamente, né? Por que a religião foi usada no Brasil no processo de colonização? Na Europa, a religião foi usada para controlar os europeus. Então, o que fizeram? Primeiro, eles testaram neles mesmos, né? A religião para controlar eles mesmos. Só que eles não conseguiram, porque surgiram cientistas, Galileu, Giordano Bruno, todos os cientistas que
lutaram contra a opressão da igreja. Só que, em paralelo, eles mandaram a igreja para o Brasil também, que era colônia, né? Manter a colônia sob controle. Só que é mais bizarro que o Brasil não é mais colônia, mas a Europa continua controlando o Brasil através da religião, né? Então, assim, e a religião ela tem um ciclo de pobreza, né? Por quê? Se você olha os números, né? Os números mostram que a maior parte das pessoas religiosas, especialmente evangélicas, são de baixa escolaridade e baixa renda. Isso quer dizer o seguinte, que a chance da pessoa subir de camada, se ela engravidar jovem, que é adolescente, despenca. Mesmo mulheres de classe alta, quando engravida, elas meio que perdem a carreira. Na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, por exemplo, onde que as mulheres elas podem fazer aborto, coisa e tal, as mulheres não querem mais ter filho. Por quê? Na Coreia do Sul, o Estado paga para ter filho, o emprego dá um ano de licença, tanto para o pai quanto para a mãe, só que mesmo assim as mulheres não querem ter filho. Por quê? Eu estava vendo um documentário. Porque a gravidez da mulher afeta o futuro dela, né? Então a mulher não quer. Eu já vi documentários de mulheres que engravidaram, assim, mulheres já adultas, né? Que nunca mais conseguiram reposicionamento no mercado. Então você imagina uma criança, né? Que nunca trabalhou, não estudou, vai ser obrigada a criar, cuidar de uma criança, é receita para a pobreza, né? E a irracionalidade disso é triste, porque é um ciclo vicioso, porque o pobre fica alimentado com fake news, com realidades paralelas. Tem um livro muito bom que eu cito, né, chama o Voto Econômico de Joelhos para as Morais e os Bons Costumes, que é um livro baseado no trabalho de doutorado, no qual eles comentam sobre isso mesmo, como que o pobre fica preso em um ciclo de pobreza. Porque ele vota baseado nas pautas de costume. Só que o pobre deveria votar baseado nos interesses econômicos. Por exemplo, se você pensar em termos de pobre, o PT é o melhor para os pobres, né? Você pode já falar que o PT, o Lula é ladrão, que não sei o quê, mas o PT foi o único que tirou os pobres da miséria e é o único partido que trabalha com programas sociais. O Bolsonaro copiou o PT. Ele tentou trocar o nome, falar de mudou o nome, mas o que ele está fazendo na verdade o Bolsonaro é aquele cara que vai no Natal, não traz o presente para ninguém, aí ele vai lá, pega o presente de alguém, troca a etiqueta e coloca o nome dele no presente. Aí fica com os créditos de que ele deu presente para a pessoa. Não, ele só trocou a etiqueta. Então, assim, tecnicamente, o único partido, né, e grupos que se importam com o pobre é o Partido dos Trabalhadores. Você pode falar de corrupção, coisa e tal, mas é o partido que historicamente tem se importado. Então, o que a notícia falsa faz, na realidade paralela? Ela faz com que a pessoa acredite em coisas que não são importantes, como o banheiro unissex, né? Vamos sempre lembrar que cada deputado lá no Congresso, eles ganham muito dinheiro, né? Eles não estão ali de graça, e tem muito benefício. Eu estava assistindo os debates, e tem vários debates, eles ficam gastando horas, minutos, horas, até debatendo o banheiro unissex. O banheiro unissex é uma fake news. O Lula nunca fez um decreto para ter banheiro unissex. E mesmo se fosse o caso, tivesse banheiro unissex, é bizarro que pessoas passando fome, e existe muitas pessoas passando fome no Brasil, se importam com o banheiro unissex, né? Não faz nenhum sentido, né? Que quando você tem um país pobre como o Brasil, um país que tem muitos problemas, por exemplo, a inflação, tem que fazer reforma tributária, tem que reformar as escolas, tem que garantir educação, saneamento básico, e o Brasil vai gastar energia e tempo discutindo banheiro unissex, ou discutindo aborto, a questão do aborto nem deveria ser problema do Brasil, né? A questão do aborto é um problema de cada mulher, de cada religião e de cada indivíduo. Se uma mulher evangélica não quer fazer aborto, que não faça. Agora não faz nenhum sentido a gente gastar tempo, travar, porque o PL do estuprador foi colocado como uma emergência, ou seja, a emergência quer dizer que travaram tudo. Então todas as propostas como reforma tributária, corte de gastos, que o governo está tentando fazer corte de gastos, foi tudo travado, porque eles querem discutir o PL do estuprador. O que não faz nenhum sentido, a gente a gente achar que aborto ou o casamento homossexual, né, o que a bancada evangélica também, que é muito forte, fica colocando essas pautas, isso trava o país, né? É por isso que o livro chama O Voto Econômico de Joelho para as Pautas de Bons Costumes. O que você prefere? Ficar com a barriga cheia, com comida na sua mesa, ou acabar com os gays? Eu acho que se a pessoa pensar racionalmente, ela vai ver que é melhor ter barriga cheia, né?
E é uma escolha que você tem que fazer. É uma escolha sim, porque isso são pautas, são tempo. O tempo que você gasta discutindo casamento de gays, ou banheiro unissex, ou aborto, você deixa de votar políticas importantes, como, por exemplo, reduzir o imposto do pobre. No Brasil nós temos uma pirâmide, né? O pobre paga muito imposto e o rico não paga imposto nenhum. Tem uma piada que eu vi nas redes sociais, que eu adoro essa piada, né? A piada conta o seguinte, né? Sentou na mesa um pobre, um rico e um comunista, né? O rico foi lá, tinha 20 biscoitos, né? O rico pegou 19 biscoitos. Aí o rico olhou para o pobre e falou, ó, cuidado aí, ó. O comunista vai roubar seu biscoito. Ou seja, é isso que acontece. As fake news, as notícias paralelas, elas fazem isso. Elas fazem com que o pobre, ele nunca encare, o pobre nunca, ele faz com que o pobre nunca encare de verdade, né? Eu vou olhar aqui, porque só para ver se está tudo certinho aqui. Deixa eu ver se está certo aqui. Deixa eu conferir aqui, porque tá tudo certo. Então, assim, então, o rico, né, através. Porque, assim, eu comentei com você que eu tenho vários livros, né? O livro de inteligência artificial fala sobre isso, né? Como que pessoas que têm dinheiro ficam espalhando essas fake news. Essas fake news são financiadas, e é tanto que a justiça brasileira está tentando achar os financiadores, porque quem espalha essas fake news, eles ganham com isso. Então, isso já foi estudado nos Estados Unidos, tem palestras sobre isso, tem livros sobre isso, que as pessoas ganham espalhando fake news. Porque quando ela espalha fake news, ela tira o foco de coisas importantes. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro, ele fazia o tempo inteiro isso, né? Chama o Gabinete do Ódio, que está sendo investigado, tem livros sobre isso também. O Gabinete do Ódio era isso. Toda vez que surgia um tema como corrupção, prendia alguém lá do Bolsonaro, prendia alguém, ele jogava alguma coisa para espalhar, né? Isso era para evitar que as pessoas discutissem coisas importantes, como a alta taxa de desemprego que foi durante o governo Bolsonaro, teve parte de disparo dos preços da gasolina, a inflação, o IGPM, né, que é o indicador internacional, chegou a acumular 30%, que é um valor muito alto. Né? O IGPM ele influencia, por exemplo, valores de aluguel, que é moradia, né? Quem quer pagar aluguel caro? Ninguém quer pagar aluguel caro. Então, assim, essa coisa de ficar deixando a população, né, a história lá do rico que pega 19 biscoitos e fala que o comunista vai roubar o último biscoito, é o que acontece, né? No Brasil, o pobre paga imposto, muito imposto, o rico não paga. Então, quando o rico fica tirando foco, essas fake news que eles financiam, ele está fazendo com que o pobre não reconheça a realidade, que é o quê? A gente precisa de reformas tributárias, a gente precisa fazer com que o rico pague imposto, só que a gente não consegue, porque muitos desses parlamentares bolsonaristas, e isso tem livros, e eu falo isso no meu livro, são financiados com lobbies, né? Eles são financiados, o próprio Bolsonaro, se você pegar o livro da Thais Oyama, ela mostra lá que foram empresários que financiaram o Bolsonaro. Só que os empresários viram que o Bolsonaro era incompetente, era muito incompetente, mas eles falaram, o melhor que a gente tem. O Bolsonaro tem uma habilidade enorme de tirar o foco, de fazer com que as pessoas. Eu não consigo parar de me surpreender, né? Como o Bolsonaro conseguiu atingir pessoas que eu conheço, muito próximas, né? Pessoas racionais, pessoas que foram exemplo para mim a vida inteira. E essas pessoas declararam voto em Bolsonaro, e defendiam, e no caso, o primeiro livro, né, o volume 1, ele nasceu disso. Eu falo no livro, né? O primeiro livro nasceu disso. Então, é uma coisa meio bizarra mesmo, né? Que a gente consiga, que realmente seja possível a gente pensar que pessoas que têm um nível de racionalidade excepcional, elas acreditam, por exemplo, existem inúmeras fake news que espalham. Eu estava conversando com uma senhora católica, né? Eu conheço ela há bastante tempo. E é assustador a quantidade de fake news que essa senhora falava para mim, sabe? Eu tentava ser o mais educado possível, conheço ela há muito tempo, então é uma senhora que eu respeito. Aí ela falava várias fake news, e o mais curioso é que ela era cristã, né? Católica, né? E a senhora defendia o Donald Trump, dizendo que o Donald Trump ele pode se relacionar com prostitutas, e que o Donald Trump foi condenado nos Estados Unidos, né? Por ter escondido lá que ele se envolveu com prostitutas. E eu acho mais bizarro que um cristão concorde, né? Que se acha meio normal uma pessoa se envolver com prostitutas. E o mais curioso é que essas mesmas regras não se aplicam ao Lula, né? O PT, o Lula, por exemplo,
qualquer coisinha eles começam a disparar, né? Aí, já no caso do Bolsonaro, ou até mesmo de extrema direita, né? Eles conseguem relativizar, né? No livro eu falo isso, né? No livro isso chama dissonância cognitiva, né? Dissonância cognitiva que eu falo no livro, inclusive eu uso bastante dissonância cognitiva durante o livro, eu falo muito isso. E isso, na verdade, é muito poderoso. Por exemplo, eu conheço mais de um caso de pessoas que trabalham com mineração, né? Que ganham muito dinheiro com mineração, tem cargo alto na mineração. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa que trabalha em mineração, que tem dinheiro, tem casa e tudo, né? Já tá, acho que há mais de 20 anos trabalhando em mineração. E a pessoa falou o seguinte, que as pessoas, elas têm muito preconceito contra a mineração é muito mal vista. Pelo contrário, eu acho que a mineração, na verdade, é muito bem vista, deveria ser mal vista, porque a quantidade de desastres, e tem o caso de Mariana, por exemplo, um dos maiores desastres do Brasil, causado por mineração, a quantidade de pessoas que sofrem, a região onde eu estou agora, ela sofre muito com mineração, tem muito traumatizada, a barragem pode estourar, já teve. Então, assim, a mineração é muito bem vista, né? A pessoa fala isso, que todo mundo vê a mineração é muito castigada. Não é, porque a mineração realmente é uma coisa traumatizante, né? Ela destrói tudo pela frente, né? Então, a dissonância cognitiva, ela faz com que a pessoa ela mantenha dois valores na cabeça, né? Um valor racional, porque uma pessoa que é formada em engenharia é super racional, na minha opinião, e outro valor bizarro, que é o valor de você justificar a mineração sabendo dos danos que ela causa. Eu já vi mais de uma pessoa que estava em mineração falar esse tipo de coisa, né? E isso chama de dissonância cognitiva. Então, o bolsonarismo funciona dessa forma. Acho que o bolsonarista, eu comento muito no livro, com a dissonância cognitiva, ele percebe as bizarrices, né? Como, por exemplo, defender a não corrupção e aceitar a corrupção do Bolsonaro. Então aí e o religioso faz muito isso também. Né? O religioso, por exemplo, acho que toda vez que um religioso fica nervoso, né, um cristão fica nervoso e faz todo aquele showzinho de ficar nervoso e acusar de intolerância religiosa, que eles fazem muito isso, é porque ele percebe, no fundo, que as crenças dele não fazem nenhum sentido. Por exemplo, você pensar que um Deus, né, que mandou matar todo mundo, no caso do dilúvio de Noé, né? Eu falo isso no livro, eu dou muito detalhe sobre isso. O dilúvio de Noé, na verdade, a história, eu não sabia muito bem a história, eu decidi pesquisar para escrever o livro, né? Mas eu até achava que Noé era um herói, né? Eu pensava, Noé salvou todo mundo, aí Noé merece os créditos. Aí eu pensava, mas por que Noé não é visto como herói, né? Mas basicamente a história diz que Deus estava insatisfeito com a humanidade, especialmente com a corrupção. Né? O Brasil já deveria estar debaixo da água há muito tempo, né, se fosse verdade, sobre corrupção e toda coisa e tal. Aí Deus avisou Noé, né, que Noé, na verdade, Noé era a única pessoa justa no mundo inteiro, o que é bastante bizarro, eu acho isso, né? Então Deus avisou Noé, Noé fez a arquinha dele lá, a arca de Noé dele, e salvou os seus familiares, salvou algum animal, uma peça de cada animal, e depois Deus alagou tudo, matou todo mundo, né? Mas o que é mais bizarro é você pensar que esse é um Deus bondoso, né? Um Deus bondoso, um Deus que não sabe conversar com a humanidade, um Deus que poderia, por exemplo, ter pegado na mão da humanidade e falar, a gente tem uma divergência aqui, né? Vamos conversar, que a gente resolve isso. Não, ele decidiu que ia alargar todo mundo. Morreu crianças, morreu animais inocentes, né? Acho que o religioso ele não para pensar nisso. Como, por exemplo, o bolsonarismo ele se aliou a Israel, né? A Israel, porque tem a ver com o evangelho, tem a ver com o neopentecostais, eu falo muito isso no livro, né? O neopentecostalismo. Aí se aliaram a Israel, né? Mesmo com todas as mortes em Israel, são mais de 1.000 crianças mortas em Gaza, Israel já matou crianças e mulheres, mais de 15 mil crianças e mulheres, mais de 30 mil mortos, né? Bombardeio de cidades inteiras, porque eles são do mal, eles estão do outro lado. E a Bíblia fala, se você ler a Bíblia com calma, a Bíblia fala que Deus deu ordem para matar crianças, né? Porque a criança pertencia ao lado oposto. Eu falo isso no livro. É muito bizarro, né? Um Deus que permite a matança de crianças só porque a criança pertence ao lado oposto. Fica meio difícil você acreditar, ou pelo menos para mim é um pouco bizarro você aceitar que um Deus desse seria um Deus bondoso, né? Mas um Deus, só o fato de você primeiro, ele mata todas as pessoas com a Arca de Noé, né, com a inundação. Aí depois os religiosos modernos, que seriam os pentecostais, neopentecostais no Brasil através do bolsonarismo, defende Israel. Por exemplo, o Lula, por exemplo, atacou lá Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, que para mim o Lula deve ter errado na analogia. Ele fez a analogia
o que Netanyahu está fazendo com o Holocausto. Eu acho que a analogia foi um pouco pesada, mas isso não tira o mérito da fala do Lula, né? Aí fizeram todo escândalo no Brasil, fizeram movimento na Avenida Paulista com a bandeira de Israel, aí lotou, aí o Lula perdeu popularidade, apareceu as pesquisas que o Lula tinha perdido popularidade. Então, assim, mas o que eles ignoram completamente é que Israel está matando, né? Israel está matando crianças e mulheres, mas assim, aí você pode ter uma explicação é ignorância, que o que gera a realidade paralela, notícias falsas. Eu lembro que no livro eu falo isso, que quando teve todos aqueles movimentos bolsonaristas, eles pediam para as pessoas não olhar os canais de notícias, tradicionais, né? Eles só olhavam os canais deles, né? E a realidade paralela funciona assim, né? Se você olha, por exemplo, todos os regimes autoritários, né? Isso passa pela Rússia, passa pelo nazismo. O Hitler tinha o radinho do Hitler, né? Então, assim, todo o período nazista, fascista, eles têm uma construção de uma realidade paralela. No caso dos bolsonaristas, eles fizeram eles mesmos, né? Eles decidiram que eles não iam acreditar em nada que fosse da mídia tradicional, que iam somente acreditar no que eles espalham. Tem várias histórias bizarras do bolsonarismo que me matam de rir, mas talvez a história mais engraçada é quando o Flávio Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro foram para a Copa, né? Ver a Copa no Catar. E quando os bolsonaristas descobriram que estava na chuva, tomando chuva, aí parece que o Bolsonaro mandaram um pendrive, mandaram uma foto da perna do Bolsonaro, as pernas cabeludas do Bolsonaro. Nem é do Bolsonaro, aquela foto era uma foto aleatória, né? O mais bizarro é que eles ainda continuaram com os movimentos, né? É meio bizarro que uma pessoa, se você está lutando, imagina a rainha Elizabeth II, né, que tem um filme sobre ela, na Inglaterra, quando a Inglaterra entrou em guerra, acho que foi com a Espanha. Tem as fotos dela, ela sentou no cavalo, pegou a espada e foi lá lutar na guerra contra a Espanha, me parece. Agora, no caso do Brasil, não, os covardes fugiram do Brasil, foram para Catar, deixou os trouxas aqui tomando chuva, depois tomaram 17 anos de cadeia e continuam defendendo. Então, isso acontece com a realidade paralela. E às vezes é até bizarro, né? Você vê as coisas que eles falam, né? E as coisas que acreditam. Por exemplo, no livro eu falo disso, né? A famosa sala secreta, né? Eu até gastei bastante tempo no livro falando sobre isso. Tem um capítulo inteiro sobre isso. A sala secreta que aparentemente a sala secreta transferia um voto para o Lula, para o PT, né? Que é por isso que o Bolsonaro perdeu, porque aparentemente a sala secreta transferia voto. Essa história é tão bizarra que no livro eu gasto bastante tempo falando sobre isso, que não faz nenhum sentido. No livro eu tento fazer várias abordagens, né? O objetivo do livro é fazer as pessoas criticarem essas notícias falsas, né? E a minha argumentação no livro é de que você consegue derrubar, é possível derrubar grande parte dessas notícias falsas, né? Eu trabalho muito isso no livro. Simplesmente você consegue derrubar a maior parte dessas notícias falsas, né? Só conferir aqui. Só conferir aqui, né? Então, a minha tese no livro, né, que eu exploro muito no livro, é que você consegue derrubar grande parte dessas notícias falsas se você usar o argumento lógico, né? Às vezes pode usar evidências, né? Mas dá para usar o argumento lógico também. Então, muito um caso da sala secreta, por exemplo, do STF, né, que tem uma sala secreta que conta voto. No livro eu comento muito sobre isso. Se você usar raciocínio lógico, né, teve um rapaz no X, né, que é uma rede social, que eu estava discutindo, que ele acreditava nessa tal sala secreta. Aí eu comecei discutindo com ele, né, falando com ele, discutindo, respondendo. Aí ele falava o seguinte, que os votos deveriam ser contados um por um, né? Que nem faz com bingo mesmo, né? Você entende bem, né? Ele falando isso, né? Que tem que contar voto por voto. Aí eu fiz um cálculo, né? Fiz um cálculo rápido, né? No livro eu falo isso, né? Se você demorasse um segundo para contar cada voto, e vai demorar muito mais que isso, você vai ter que mostrar o voto, né? Vai demorar 6 anos para contar as eleições. No Brasil, né? 6 anos. 6 anos só para contar os votos, né? O que é mais bizarro disso é que você tem supercomputadores que contam os votos rapidaço, né? As eleições foram no domingo. No domingo à noite a gente já sabia quem tinha ganhado, né? E quem tinha perdido. Isso porque são supercomputadores que vão contando os votos, né? Só que a pessoa queria que você desacelerasse os computadores para ela poder ver voto por voto. Só que a bizarrice maior, né? E o livro, né? O livro é cheio de charges, né? São charges que eu fui coletando. Charge é bem engraçado, né? Aí tem uma pessoa sentada debaixo da urna com um parafuso tentando achar os votos, né? Não faz nenhum sentido, né? Eu falei com ele, mas você vai olhar o quê? O que é um computador? Um computador é uma placa,
O que é um computador? O computador é uma placa. A placa tem furos, esses furos geram um software que é 0, 1. Você vai olhar o quê? Você vai olhar as placas? Você vai olhar o 0, 1? O que você vai olhar? Nada, não tem nada para olhar. Eles falam, tem que olhar, tem que fazer papel, fazer de papel, coisa e tal, mas se você volta no passado, as urnas impressas, elas tinham inúmeras fraudes, né? Tinha as urnas grávidas, tinha gente que rabiscava, por exemplo, o papel, que aquilo cancelava a eleição inteira. Então, assim, mas ele argumentou, mas os Estados Unidos usa a cédula de papel. Ok, mas não são todos os estados. E mesmo os estados que usam cédula de papel, nenhum estado, eu duvido que os estados filmam cada papel um por um, assim, filma cada urna, né? Aí depois, no final, eu observei que o cara era paranoico mesmo, entendeu? Que ele falava que não confiava em ninguém, aí depois ele fez uma citação de Mussolini, né? Mussolini é o pai do fascismo. Então você vê claramente a pessoa faz uma citação de Mussolini, né? Você vai discutindo, você vai vendo que esse pessoal é maluco mesmo, entendeu? Esse pessoal do bolsonarismo, às vezes o pessoal fica, você pode falar isso porque ofende, mas o pessoal é doido mesmo, entendeu? E infelizmente tem no livro eu comento isso, mas surgiu na década de 70, né? Me parece, se eu não estou errando a data aqui, que é o cristão nacionalista, né? O cristão nacionalista ele é recente, que é esse nacionalismo feroz, que envolve evangelho, envolve cristianismo. Isso é um movimento da década de 70, né? No Brasil, em 1930 mais ou menos, né? Eu tenho que conferir as datas aqui, teve o que chamava de integracionismo. Integracionalismo. Integracionalismo era o fascismo, era o nazismo, que envolvia religião, chamava Pátria, Deus e Família, que é o mesmo lema do bolsonarismo, e também tinha religião. Então, se você vai estudando e vai vendo o passado, o bolsonarismo não é nada mais, nada menos do que um movimento fascista, que não tem nada de novo, não é o movimento original. O movimento ele é basicamente o que já aconteceu no passado, ele envolve, inclusive, nem nunca foi segredo, né? Teve ministros, teve um advogado do Bolsonaro que foi encontrado com faixas nazistas. E o mais curioso é que no Brasil é crime, né? Você fazer apologia ao nazismo. E o mais bizarro é que todas as pessoas publicamente fazendo apologia ao nazismo, né? Durante o governo Bolsonaro disparou no Brasil, tem pesquisa mostrando isso, as células nazistas no Brasil, que é um perigo enorme, né? Que o nazismo matou muita gente. E o mais bizarro disso tudo é que os evangélicos, na verdade, eles estão envolvidos com o nazismo que matou judeu, né? Você vê as contradições, as bizarrices desses movimentos, né? Aí você vai vendo, por exemplo, o evangélico brasileiro colocando Jesus na bandeira de Israel, né? Sendo que Israel não aceita Jesus, né, como Salvador. Tem os judeus messiânicos, parece, mas tecnicamente Israel não aceita Jesus. Então, você vê também os vídeos também tem uns vídeos que circulam na internet de evangelho que vai para Israel fazer pregação. E os cara agridem mesmo, os caras agridem eles, né? Você vê os vídeos assim, o pessoal, porque ninguém gosta de evangélico, nem Israel, entendeu? Então, assim, é uma coisa meio bizarra, né? Você vê essas notícias paralelas, essas construções, por exemplo, de que tem uma piada, né? Que tem uma piada, não, um vídeo mesmo, de uma senhora, né? Do movimento bolsonarista, dizendo que ela é bolsonarista porque Israel é cristão. Israel não é cristão. Israel não é um país cristão, né? Então, é, todos esses movimentos, né? Todos esses movimentos, eles mostram todos esses movimentos, né, eles mostram uma realidade paralela. Então, assim, é, é, eu vou ficar por aqui, né? Eu vou fechar aqui, né? Eu vou ficar por aqui porque já deu 1 hora, né? Eu queria fazer 1 hora só de live, já passou de 1 hora, né? Vocês podem deixar as perguntas nos comentários, no comentário do vídeo, né? Na descrição do vídeo, na descrição da live tem o link para todos os livros, se vocês quiserem ver. Eu talvez volte no futuro, eu falo um pouco mais desse livro mais recente, que lembrando que está disponibilizado gratuitamente para download, né, no Google Book. Formato de audiolivro eu estou trabalhando agora e também já tá disponível a primeira versão. Então, assim, a mensagem que eu queria passar, né, para fechar essa live, é a mensagem de que não tem como, eu acho impossível a gente ter uma democracia plena, né? Uma democracia plena com o cidadão votando, se a gente não encarar os problemas das fake news.
notícias falsas. Como eu comento no início do livro sobre inteligência artificial e democracia, a democracia ela tem como base que as pessoas votam as pessoas votam em candidatos que representam elas. E esses candidatos lutam pelo interesse dessas pessoas. Mas se você altera a realidade da pessoa e você faz a pessoa acreditar, por exemplo, de que votando em candidato X ou B vai ser o melhor para ela, mas é meramente por motivos religiosos ou por desinformação, esse candidato não vai cuidar do interesse da pessoa. Como exemplo, se você pega os números, né? Os números falam que a maior parte dos evangélicos, especialmente os evangélicos, são de baixa renda e de baixa escolaridade. Você pega estudos, eu tenho um outro livro também sobre isso, você vai ver que nenhum país no mundo conseguiu melhorar de condição sem educar o seu povo. Não tem como você melhorar de condição um país se o seu povo não for um povo com educação. Eu digo educação formal, com faculdade, ensino superior. Mas se você vê que pobreza é uma limitação, pobreza limita, que eu sei porque eu venho de família pobre, então para ir para a faculdade, estudar e muito mais, eu meio que venci toda uma cadeia. Na época não tinha cotas, nada disso. Quem criou as cotas foi o governo da Dilma, e quem fez todo aquele processo de ascensão social foi o governo do PT. Então, tecnicamente, se você pensa do ponto de vista racional, o melhor para o pobre é a direita. Desculpa, o melhor para o pobre é a esquerda. Só que quando você vê se você pega o Brasil é um país muito desigual. Você vai ter 90% das pessoas com só 10% da riqueza e 10% com 90% da riqueza. Então, tecnicamente, é impossível qualquer candidato ser eleito se não for enganando o pobre. Não tem como, é estatisticamente impossível. Você pega o caso das mulheres, por exemplo. As mulheres são mais da metade da população. O bolsonarismo, com a pele do estuprador e várias outras propostas que rodam lá no Senado, todas elas atacam o direito das mulheres, basicamente, né? Então, essa ideia de usar religião para governar é totalmente contra o interesse das mulheres. Se você olha a Bíblia com cuidado, você vai ver que tem bizarrices assustadoras. A Bíblia ela é usada para defender machismo, misoginia. Então a Bíblia paz e amor não é verdade. Assim, essa é a versão que as pessoas pensam que é. Mas os parlamentares que usam o Velho Testamento, que são os bolsonaristas, eles estão tentando defender coisas que é um regresso. O aborto foi conquistado na década de 40. E é uma conquista das mulheres. E acabar com o aborto, mesmo em caso de estupro, ou caso de algumas situações, encefalia, todas aquelas questões, é um regresso no direito das mulheres. É um fundamentalismo religioso. Então, pensar que se as mulheres quisessem, nenhum governo, nenhum único bolsonarista seria eleito. Então, se um bolsonarista é eleito, isso é por questões religiosas, isso é porque grande parte das mulheres elas abrem mão dos próprios direitos, porque tem questões religiosas no meio, tem questões de pastores, por exemplo, tem casos, por exemplo, isso não é, no livro eu falo isso não é segredo, você encontra no Google pastores falando para mulheres ficarem em casamentos abusivos, né? O que é uma coisa bizarra, você pedir para uma mulher ficar em um casamento abusivo, ou pedir para uma mulher manter uma gravidez de estupro, né? A mulher foi estuprada, ela mantém a gravidez. Então, tudo isso são exemplos de que a única forma de você manter as pessoas votando, né, contra o próprio interesse é com desinformação e religião. E a desinformação, e uma pesquisa da FRJ mostrou que no Brasil a maior parte da desinformação estão vindo de grupos evangélicos. São grupos de WhatsApp, eles fizeram pesquisa, por exemplo, no X, eles fizeram as postagens. E as postagens que apareciam eram de grupos religiosos. Então, assim, enquanto a gente não olhar isso, olhar esse problema na face e, e reconhecer que os jovens precisam aprender educação política nas escolas, eles precisam falar de fake news, a gente precisa falar de religião, a gente precisa ensinar os jovens a serem críticos, né? Como sempre, lembrando, historicamente, eu falo isso no meu livro, sempre houve uma separação. As pessoas mais intelectuais, por exemplo, Deus das lacunas, né? Deus das lacunas, que eu falo no livro. Isso foi proposto por uma liderança evangélica.
Então, ou seja, era uma crítica que esse evangélico fez aos próprios religiosos que ficam usando religião para explicar coisas que não é da religião. Né? No livro eu dou um exemplo, eu estava conversando com, por exemplo, estava conversando com uma pessoa recentemente, que eu acho que é católica, né? Ela tem uma pessoa de muita fé, e ela queria argumentar comigo, e eu falo isso no livro, de que como que a religião, como que a ciência explica, por exemplo, alguns casos na medicina, onde que a pessoa tem uma doença muito grave e a pessoa depois cura, e isso e supostamente somente a fé explica, mas é de falso. Não, não é somente a fé que explica, a ciência explica isso. O médico, ele comete erro. E quando o médico comete erro, as pessoas associam a Deus. Então, tem dois tipos de erro que o médico pode cometer. O médico pode falar que você está bem e você não está. E o médico pode falar que você está, mas você não está. São dois tipos de erro. Esse se chama erro tipo 1 e erro tipo 2. Tem também o caso bem interessante, que é quando uma doença é muito complicada, uma doença muito rara, uma doença como câncer, uma doença muito nefasta na pessoa, e o médico consegue curar essa doença. Nesses dois casos, as pessoas associam a Deus, né? Porque como se fosse Deus que curou uma doença muito rara, ou se fosse Deus que curou uma pessoa que o médico errou. Nesses dois casos é problemático. No caso que você associa a Deus um erro médico, você não está reconhecendo que o médico precisa de mais treinamento, né? Um dos temas do meu doutorado foi esse, o uso do artificial na medicina, que tem a ver com a tentativa de reduzir erros na medicina. No outro caso, que é o erro, que é o caso de uma doença muito rara, uma doença muito difícil, o médico consegue curar essa doença, e você associa a Deus, você está tirando o crédito do médico. Mas a questão não é muitas vezes, a questão mais são as crianças, são jovens, né? O jovem vê esse tipo de movimento, onde que o médico, o cientista, o pesquisador, ele nunca recebe crédito pelo próprio trabalho. Isso faz com que a criança não queira ser cientista, ou não queira ser médico, ou às vezes só quando ela ficar adulta, ficar mais velha, que ela vai descobrir que, que todo, que ela vai descobrir que todo, ela vai descobrir que todo aquele trabalho que o médico fez, ele vem de um esforço intelectual, que não questão de Deus. Então, as notícias falsas elas fazem isso. Por exemplo, como eu dei sempre anteriormente da mamadeira de piroca, que não tem nenhuma conexão com a realidade. Tinha notícias falsas que falavam que o Lula ia fechar igrejas, aí eles comparavam o Brasil com a África, que alguns países africanos há perseguição de evangélicos, mas as pessoas não consideram, por exemplo, que nesses países que tem a perseguição, os evangélicos são minoria, então meio que uma regra. No Brasil, os evangélicos perseguem, por exemplo, pessoas de religião matriz africana. Eu já vi vários exemplos, né, de pessoas se referindo de forma pejorativa a pessoas de Umbanda ou Candomblé, eu chamo de macumbeiros. Então, assim, a perseguição religiosa ela é específica de todos os países onde que é, a religião é minoria. No Brasil, eu comento isso no livro, tem uma alta perseguição, por exemplo, a ateus, né? O Brasil só tem 1% de ateu, que é um número muito baixo, eu comento isso no livro. E tem um artigo mostrando que existe sim muito preconceito, agressão contra ateu. Então, quando pessoas compararam perseguição evangélica na África com perseguição evangélica no Brasil, não faz nenhum sentido. Por quê? A perseguição religiosa ela acontece com minorias, ela não acontece com maiorias. Os evangélicos já são maiorias, tanto na população quanto no Congresso. Então não faz nenhum sentido eles espalharem que o Lula ia fechar a igreja, que o Lula ia fazer. Então, assim, essas coisas bizarras que eles espalham, na verdade, de fake news, e tem estudos mostrando né, que isso vem de pastores, de lideranças evangélicas. Então, nós não temos como resolver o problema da realidade paralela, o problema das notícias falsas, o problema das mentiras, o problema do voto evangélico, do voto religioso, que acaba atrapalhando muitas vezes o país. A fé das pessoas é uma coisa que é importante para todas as pessoas. E eu não tenho, eu sou apateísta, mas eu acho que é importante que todos tenham direito à sua fé. Só que essa fé ela não pode ser usada como uma forma de controle do Estado, uma forma de meio que criar leis ou meio que submeter outras pessoas. Né? A teologia do domínio, que é praticada por muitos evangélicos no Brasil, que veio dos Estados Unidos, eu falo no livro, ela quer misturar isso. Né? A própria teologia do domínio, que é praticada por muitos evangélicos no Brasil, ela meio que diz que você tem que se impor ao Estado. Isso quer dizer que, na prática,
as pessoas serão governadas por religiosos, por Bíblia, Velho Testamento, o que é fundamentalismo religioso. Então, o Brasil corre sim um risco de se enfiar em fundamentalismo religioso. Isso é uma coisa que as pessoas precisam aceitar e quanto antes aceitar melhor. E uma forma de a gente acabar com a intolerância contra o ateu, por exemplo, é a gente aceitar que as pessoas podem criticar a religião. E criticar a religião não é falta de respeito. Criticar a religião é uma forma. Eu acho que a crítica à religião não é uma. Eu não estou dizendo que você tem que fechar igrejas, não estou dizendo que você. Porque, infelizmente, a ignorância de muitos religiosos, que, como eu falei, muitos religiosos são de baixa escolaridade, atrapalha até a discussão. Como, por exemplo, a palavra intolerância religiosa não tem nada a ver com você não toda vez que você critica um religioso, critica uma coisa, eles se acostumaram a usar a palavra intolerância religiosa. São os cristãos brasileiros, eles usam muito a intolerância religiosa. Intolerância religiosa, ela se aplica a qualquer religião. Então, até quando você trata com falta de respeito um ateu, por exemplo, como uma lei que queria proibir de criticar a Bíblia ou coisa e tal, isso é intolerância religiosa, né? Deus acima de todos, né? Deus no comando, toda aquela história de colocar Deus na Constituição, isso é intolerância religiosa. Porque nós vivemos em um país plural, um país que é laico, um país que não tem religião, e a partir do momento que a gente usa algum tipo de religião, isso é intolerância religiosa. Então, pessoal, eu vou fechar aqui. Eu agradeço a todos pela atenção e espero que a gente se veja no futuro. Um abraço a todos.